A maioria das pessoas vive em modo automático. Elas permitem que os pensamentos circulem livremente, como um animal solto revirando entulho, e depois se espantam quando a sujeira invade a própria casa. A mente precisa de direção, precisa de limites, precisa de comando. Se você não decidir conscientemente o que entra na sua mente, alguém decidirá por você. A televisão, o medo coletivo, a voz amarga de quem desistiu, as cicatrizes do passado. Você precisa compreender algo fundamental. Todo pensamento é uma semente espiritual. Aquilo que ocupa sua mente se transforma em oração contínua. A maioria das pessoas ora pelo que não deseja. Passa o dia ensaiando tragédias, prevendo perdas, antecipando fracassos. E assim, usa a imaginação. Esse dom divino criado para construir jardins, para erguer prisões internas. O medo nada mais é do que fé invertida. É confiar que o mal terá mais autoridade que Deus na sua própria história. Para alcançar o que apenas uma minoria alcança, você precisa viver como essa minoria vive. Vigiar a mente com a precisão de um sistema de defesa. A Escritura afirma, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, em 2 Coríntios 10:5. Essa não é linguagem poética. É vocabulário de batalha. Quando surge o pensamento de incapacidade, você não o acolhe. Você não negocia. Você derruba. Você declara. Você não tem direito de permanecer aqui. Deus me chamou para vencer. Isso é domínio mental. Isso é autoridade espiritual. Você já percebeu que, mesmo se esforçando, mesmo orando, mesmo trabalhando duro, parece continuar estacionado no mesmo ponto? Enquanto pessoas com menos talento, menos caráter e menos preparo avançam, você apenas sobrevive. Existe um peso silencioso que desperta você na madrugada. Uma sensação de que nasceu para algo maior, mas está amarrado por algo invisível. Ouça com atenção. O que te prende não é o sistema, não é o governo, não é sua família, nem a falta de oportunidades. O verdadeiro campo de guerra não está lá fora. Ele está no espaço entre suas orelhas. Existe um código antigo, escondido nas Escrituras, que muitos leem como devoção religiosa, mas que líderes, reis e estrategistas leram como manual de domínio mental. Eles entenderam que a Bíblia não fala apenas de salvação eterna, mas de governo interior. Enquanto você não decifrar esse código, continuará reagindo às circunstâncias. Salomão deixou a chave em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ele não disse será, ele disse é. O que você chama de realidade é apenas reflexo do que está ativo agora dentro da sua mente. O problema é que quase todos operam com um sistema mental contaminado por medo, escassez e sensação de indignidade. Tentam construir prosperidade com uma mentalidade de miséria. Isso não funciona. Sua mente nunca para de produzir. 24 horas por dia. Se você não controla a produção, alguém controla. E existe uma inteligência adversária que conhece perfeitamente esse funcionamento. O inimigo não precisa controlar seu corpo. Basta plantar uma ideia, uma dúvida, um eu não consigo. A partir disso, sua própria mente fará o trabalho sujo, multiplicando fracassos. Por isso, Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. No pensamento hebraico, coração é mente, vontade, centro de decisão. Deus está dizendo, coloque um guarda armado na entrada da sua mente, porque tudo pode ser reconstruído, menos a fonte. Perder o domínio mental é perder a capacidade de criar. A autossabotagem é apenas uma porta aberta. Pensamentos derrotistas entram, se acomodam e fazem morada. E então você se pergunta por que tudo desmorona. Napoleon Hill, ao estudar milionários, descobriu um padrão comum, domínio absoluto da atenção. Eles não permitiam que pensamentos negativos criassem raízes. A Bíblia chama isso de mente de Cristo. Uma mente guiada por propósito, não por impulso. O mundo tenta te moldar na mediocridade. Quebre o molde. Renovar a mente é um ato diário, intencional, agressivo. Arrancar o medo, plantar fé. O adversário tenta controlar seus apetites porque sabe que, se dominar a carne, silencia o espírito. A carne busca conforto imediato. O espírito busca legado. Quem está vencendo essa guerra dentro de você? Se você não entender como sua realidade é formada, viverá como refém do acaso. Jó revelou uma lei espiritual ao declarar: o que eu temia me aconteceu.
O medo é fé ao contrário. A mente não distingue desejo de pavor. Ela responde à intensidade emocional. Aquilo que você alimenta, ela materializa. O inimigo apenas distorce. Ele não cria. Ele hackeia. Observe Pedro andando sobre as águas. Enquanto focou em Jesus, venceu o impossível. Quando desviou o olhar para o vento, afundou. O ambiente não mudou. O foco mudou. Onde está sua atenção, sua energia flui. Se está no problema, ele cresce. Se está na visão, ela se aproxima. O adversário vive tentando roubar seu foco. Distrações, notícias, prazeres rápidos. A disciplina mental separa reis de espectadores. Napoleon Hill chamou isso de objetivo principal definido. A Bíblia chama de olhos fixos na fé. Mas pensamento é apenas metade. A outra metade está na boca. Jesus disse em Marcos 11:23, que quem fala ao monte com fé move o impossível. A maioria reclama do monte. Fé ordena. Palavras criam realidade, assim como Deus criou dizendo, você cria declarando. A língua é o leme. Se você diz que é fracassado, conduz sua vida ao naufrágio. Cancele essas palavras. Substitua por decretos. Isso não é motivação barata. É princípio espiritual. A mente escrava prefere a segurança da dor conhecida ao risco da liberdade. A zona de conforto é um túmulo elegante. Crescimento exige guerra. Deus não te chamou para observar a vida, mas para conquistá-la. Gigantes só aparecem diante de destinos grandes. Como você se enxerga determina como será tratado. Josué 1:8 revela a chave. Meditar dia e noite. Meditar é repetir, declarar e internalizar. Repetição com emoção reprograma o subconsciente. Sua mente precisa ser lavada da mentira. Quando a verdade desce ao coração, a ação se torna automática. Mas existe um teste final, o tempo. Entre a semente e a colheita, existe silêncio. Muitos desistem ali. Daniel perseverou 21 dias. A resposta já estava liberada. A persistência sustenta o milagre. Jericó caiu porque o povo marchou quando nada parecia mudar. O silêncio protegeu a fé. A muralha cai antes de ser vista. Gratidão acelera o processo. Jesus agradeceu antes do milagre. Gratidão é prova de fé consumada. A ansiedade revela dúvida. A gratidão sela a promessa. Pare de se ver como vítima. Responsabilidade ativa o poder. Eu sou define identidade. O que você coloca depois disso molda sua realidade. Declare força antes de senti-la. O cérebro confirma o que a mente repete. Mas fé sem ação é ilusão. Deus abençoa movimentos. O passo precede o milagre. E agora que você despertou, existe algo que precisa ser dito com absoluta clareza. Despertar dói. Porque quando a mente acorda, ela começa a enxergar tudo aquilo que antes aceitava como normal. Você passa a perceber os ciclos repetidos, as decisões adiadas, as desculpas que você mesmo chamava de prudência. A luz não apenas ilumina o caminho, ela revela a bagunça. E é exatamente nesse ponto que muitos recuam. Não porque não tenham poder, mas porque não querem assumir a responsabilidade que o poder exige. Consciência sem coragem vira tormento. Por isso, a transformação verdadeira exige uma decisão inegociável. Você não pode mais fingir que não sabe. A ignorância já não é uma opção. A partir de agora, cada pensamento derrotista será uma escolha consciente e cada escolha gera consequência. Não existe neutralidade no campo mental. Ou você governa ou será governado. Entenda algo crucial. O inimigo não tem medo de pessoas religiosas. Ele teme pessoas disciplinadas. Ele não se intimida com quem ora ocasionalmente, mas treme diante de quem governa a própria mente diariamente. O inferno não é derrotado por emoção, mas por constância. Não é o grito que assusta, é a coerência. Uma mente alinhada todos os dias, mesmo quando não sente vontade, mesmo quando o corpo quer desistir, mesmo quando a realidade externa ainda não mudou. Essa é a mente que se torna inquebrável, porque sentimentos oscilam, circunstâncias variam, mas princípios permanecem. Quem vive por princípios não negocia com o caos. Você precisa entender que o maior sinal de que você está no caminho certo não é facilidade, é resistência. Toda vez que você decide mudar o padrão, algo tenta puxar você de volta. Velhos hábitos, velhas companhias, velhos pensamentos. Não é ataque externo. É o sistema antigo tentando sobreviver. A mente velha luta para não morrer, mas ela precisa morrer. Não pode ser reformada, não pode ser adaptada, precisa ser substituída. E isso não acontece de uma vez.
A renovação é diária. Jesus disse: tome a sua cruz todos os dias. Todos os dias. Não é um evento, é um processo. Um processo silencioso, invisível, mas absolutamente poderoso. Existe um erro comum entre aqueles que começam a dominar a mente: achar que nunca mais terão pensamentos negativos. Isso é ilusão. O pensamento não define você. A permissão define. A vitória não é nunca ser atacado, é nunca se render. Pensamentos virão, sugestões surgirão, imagens aparecerão. A pergunta é: quem fica no trono? Quem decide o que permanece? Uma mente madura não se desespera com o ataque. Ela responde com autoridade. Ela observa, identifica e remove, sem drama, sem negociação, sem culpa. Culpa é outra ferramenta do inimigo. Culpa paralisa. Responsabilidade liberta. E aqui está um nível ainda mais alto. Você não governa apenas o que pensa, mas o que tolera. Tolerância emocional ao caos cria residência permanente. Quando você tolera a desordem, ela se instala. Quando você tolera desrespeito, ele se repete. Quando você tolera pensamentos pequenos, a vida encolhe. O padrão da sua vida nunca será maior que o padrão da sua tolerância. Reis não toleram invasão. Governos fortes não negociam com os sabotadores. O mesmo vale para a sua mente. O que você permite hoje define o que dominará amanhã. Arriscar é a linguagem da confiança. Medo de perder é insulto à abundância divina. A mente vencedora vê risco como pedágio. Ninguém vence sozinho. Alianças certas multiplicam resultados. Caminhar com tolos limita seu voo. A indecisão destrói tudo. Obsessão resoluta ativa o poder. Queime pontes. Elimine o plano B. Deus só enche vasos vazios. Esvazie-se do velho. Seja como criança. A persistência atravessa rejeição, silêncio e ofensa. Quem não desiste, rompe. Agora você tem as ferramentas. Falta ativar. Pare. Respire. Conecte-se. Visualize a luz da mente de Cristo invadindo você. Declare em voz alta: minha mente pertence a Deus, o medo não governa mais. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. A partir de hoje eu avanço. Abra os olhos. O mundo parece igual, mas você mudou. E isso muda tudo. Não volte a dormir. Mantenha a posição. Caminhe como herdeiro. Sua vida extraordinária começa agora. Declare nos comentários: minha mente é meu reino.